voltamos com o Filosofando, que hoje está tratando de um dos assuntos mais polêmicos dentro do movimento espírita. Seria o espiritismo uma religião? Se você quiser deixar a sua opinião, dar sugestões, fazer comentários, você pode falar conosco através do filosofando@tvmundomaior.com.br, também através do facebook.com/TV Mundo Maior. Professora Sônia, vamos continuar falando, sobre a questão do espiritismo ser ou não uma religião. Nós podemos dizer que a religião espírita, ou melhor, o espiritismo se tornou uma religião institucionalizada em alguns lugares. A que atribuir isso? Olha, Márcia, quando nós evocamos religiões, logo vem uma imagem, porque a gente sempre trabalha, o ser humano sempre trabalha, palavra e imagem. Logo vem a imagem de uma igreja ou de um templo, onde quer que nós possamos estar, onde nós desenvolvemos o sentimento devocional e a adoração de um ser superior a nós, ou seres. Quando se fala de institucionalização do espiritismo, nós estamos dizendo criar padrões que, mesmo desprovidos de rituais, de ritos e de sacrifícios, mas evocam uma religião. Muito embora as instituições espíritas sejam instituições de cunho civil, mas muitas vezes são de cunho civil e religioso por força mesmo da legislação do Brasil. Então, por isso que muitas vezes as pessoas e a própria mídia, chama muitas vezes o espiritismo de religião. Essa institucionalização do espiritismo se deve muito também à falta de informação que as pessoas de fora do movimento espírita proclamam, ou seja, proclamam a falta de informação que elas têm, porque o espiritismo é visto somente como fenômeno mediúnico, fenômenos de premonição, desenvolvimento de diálogo com os espíritos e a obra de Chico Xavier, só isso. Mas, na verdade, o espiritismo é muito mais do que isso, ele trabalha a nossa visão de mundo. Então, nós temos que deixar de ser habitantes de um plano de provas e expiações para sermos habitantes de um plano de regeneração. E não é ficando fixados nessas ideias que nós vamos evoluir. Como que tudo isso começa, Márcia? Herculano Pires diz assim que, muitas vezes, a natureza espiritual da religião se incorpora em grandes organismos sociais e se transforma, por isso mesmo, em instituições rigidamente estruturadas. Se nós vamos olhar algumas instituições espíritas, principalmente no estado de São Paulo, o espiritismo está deixando de ter aquela proposta inicial do Kardec e dos espíritos para ser apenas uma instituição religiosa. Na França, quando o trabalho todo de Allan Kardec com os espíritos começam, é uma instituição pequena. A recomendação que Kardec faz é de que se fundem núcleos pequenos de estudo, de trabalho, no qual o espiritismo possa ser desenvolvido sob os aspectos filosófico, científico e religioso. Religioso no sentido do trato do sentimento devocional. Da religiosidade, da espiritualidade, sem apegos a crenças espiritualistas e esotéricas também, ou de autoajuda e vai por aí afora. Então, num dado momento, o que acontece? Na França, o espiritismo cresce, Allan Kardec falece em 1865, Leon Denis dá sequência desse processo, ele falece na década de 20, portanto, logo após a Primeira Guerra Mundial, com a invasão de Paris pelos nazistas, pelas forças alemãs, que não eram nazistas, mas que se tornam nazistas já na Segunda Guerra Mundial, que seguiu-se a sequência da Primeira Guerra, porque a Primeira Guerra não terminou, foi só assinado armistício. Bem, então, o que acontece? Todo aquele trabalho feito na Sociedade Espírita de Paris, uma parte desse trabalho foi trazido para o Brasil pelas mãos de Canuto de Abreu. A outra parte ficou arquivada num edifício em Paris,
E com a invasão de Paris na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, todos esses arquivos foram queimados, né? Então, o que nós conhecemos de história do Espiritismo é isso que nós estamos falando. E um pouquinho mais, porque também não dá tempo de a gente pontuar todas essas coisas, né? Mas que o interessado pode buscar nos livros desses autores que eu citei. Aí, quando o Espiritismo é transportado para o Brasil, ele vai sofrer o impacto da religião vigente, conforme eu falei no primeiro bloco. E aí as coisas começam a se modificar, a se alterar, a ponto de que as pessoas começaram a fazer, no começo do século XX, do Espiritismo, uma extensão, um braço dissidente da Igreja Católica. Então, até a própria Igreja Católica fez essa leitura do Espiritismo como dissidente e começou a dizer, a partir de então, de que o Espiritismo não era cristão. Até hoje os padres afirmam isso, que o Espiritismo não é cristão, porque não admite a Trindade, então não pode ser cristão. Então, e todo aquele ranço devocional não explicado através de fé raciocinada foi transportado para o centro espírita. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer as cabecinhas entenderem que, na verdade, o que o Espiritismo propõe é uma religiosidade, o desenvolvimento de uma religiosidade com base racional, mas nunca abrindo mão do sentimento afetivo, do amor, da caridade, da fraternidade. É difícil, Márcia, porque as pessoas estão muito inseridas nesse contexto, entende? Acho que são forças já arraigadas que as pessoas trazem de vidas passadas. Também. Essa necessidade do concreto, do ritual, né, do paramento. Então é difícil de tirar mesmo, né? Falta também, acho que um pouco de estudo dos princípios espíritas, né? Márcia, falta muito estudo, porque nós vemos hoje nos cursos de doutrina espírita, nos centros espíritas, que as pessoas não se preocupam se querem fazer anotações em sala de aula, se querem levar os livros. Bom, nós vamos ter que interromper para o nosso intervalinho e voltaremos, que o assunto hoje eu acho que é interessante para todo mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra que nos trouxe condições de compreender Jesus, nós encontramos no capítulo 16º, Desprendimento dos Bens Terrenos, uma mensagem do Espírito Lacordaire, escrito em Constantina, no ano de 1863. E num trechinho ele nos diz assim: somos devedores uns dos outros, e somente com a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Que melhor maneira não há de fazer essa reunião entre espíritos encarnados do que compartilhando o bem, explicando para o maior número de criaturas a lei de causa e efeito, a mensagem que Jesus nos trouxe e que até hoje ainda não foi tão bem compreendida. A Fundação Espírita André Luiz traz condições para que você seja um agente da regeneração. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Aqui, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, a editora e distribuidora Mundo Maior, a Uniespírito estão espalhando a mensagem de luz, impedindo que suicídios sejam cometidos, que abortos sejam levados adiante e, principalmente, tirando pessoas da depressão, levando uma mensagem de amor, de fé, de esperança, de continuidade da vida. Se foi bom para nós, a gente quer que seja bom para o mundo e acredite, isso é uma forma de nós investirmos na nossa encarnação, na encarnação dos nossos descendentes e nas nossas próximas encarnações, quando aqui voltarmos nesse planeta e encontrarmos um mundo um pouquinho melhor. Associe-se, compartilhe o bem. clubeamigosdaboanova.com.br ou através do telefone 0800 12 18 38. Vamos juntos iluminar esse planeta de Deus Pai.